as mulheres veem-se frequentemente envolvidas num turbilhão de atração, desejo e emoções. O paradoxo? Apesar de todas as suas declarações sobre querer um homem que as valorize, muitas mulheres parecem sentir-se atraídas por aqueles que não o fazem. Esta ideia pode parecer contraintuitiva, mas é uma verdade que muitas vezes intriga os homens e confunde até as mulheres mais inteligentes. Se já se perguntou por que é que algumas mulheres se interessam pelos bad boys, pelos emocionalmente indisponíveis, ou pelos homens que parecem não lhes dar o devido valor, saiba que não está sozinho. Superficialmente, as mulheres dizem que querem respeito, amor e reconhecimento, mas o tipo de homem por quem se envolvem frequentemente emocionalmente nem sempre cumpre estes critérios. Por quê? Será que as mulheres estão realmente a rejeitar os homens que as valorizam, ou há algo mais profundo a acontecer que não estamos a perceber? Para compreendermos completamente a dinâmica em jogo, precisamos de explorar a psicologia feminina, as influências sociais e a estrutura evolutiva que molda as escolhas românticas. Compreender o desejo feminino. Uma das primeiras coisas que precisamos de compreender é que o desejo feminino nem sempre se resume ao que é certo ou melhor para a mulher a longo prazo. Muitas mulheres foram condicionadas a procurar a emoção da conquista, a desejar algo que parece inatingível. A ideia de um homem que as valorize pode parecer demasiado fácil, demasiado previsível. Há milênios que as mulheres estão programadas para procurar homens que demonstrem força, domínio e capacidade de prover. Mas é aqui que a coisa se torna interessante. Valorizar alguém significa muitas vezes oferecer segurança, consistência e previsibilidade. Para muitas mulheres, isto pode parecer uma forma de estagnação, em vez de entusiasmo ou crescimento. Um homem que dá sempre atenção, demonstra afeto e prioriza as necessidades da parceira pode parecer demasiado disponível, demasiado fácil de conquistar. E isto não quer dizer que as mulheres não apreciem o amor, a bondade e a devoção. Apreciam, sim, mas a parte delas que anseia por emoção, mistério e desafio ofusca muitas vezes o desejo de segurança emocional. Uma mulher quer sentir que conquistou o amor de um homem e não que este lhe foi simplesmente dado. Quanto mais um homem a valoriza, mais pode parecer que a está a colocar num pedestal e, subconscientemente, isso pode torná-lo menos desejável. Trata-se de uma interação complexa entre os desejos conscientes de uma mulher e a sua programação subconsciente. O papel do bad boy considere o arquétipo do bad boy, o homem distante, difícil de conquistar e aparentemente indiferente aos sentimentos da parceira. Superficialmente, ele parece ser tudo o que uma mulher deve evitar. Não lhe devolve chamadas, chega atrasado e pode não a tratar sempre com o respeito que ela merece. Mas, no fundo, ele desperta uma atração primal a que muitas mulheres não conseguem resistir. Este fenômeno não se trata apenas de jogos ou truques mentais. Há uma razão subjacente, fundamentada na psicologia evolutiva. Historicamente, as mulheres têm sido atraídas por homens que demonstram força e confiança, não necessariamente bondade ou traços de cuidado. O bad boy personifica este arquétipo. É independente, destemido e autoconfiante. Estas são as características que sinalizam poder e domínio, qualidades que, num sentido evolutivo, teriam sido atraentes para as mulheres que procuravam um parceiro forte para proteger e prover. No entanto, na sociedade moderna, o bad boy simboliza mais a montanha russa emocional que mantém as mulheres em constante alerta. A incerteza, a imprevisibilidade e até o caos emocional podem, por vezes, ser mais atraentes do que uma relação estável e previsível. Isto pode criar um ciclo em que as mulheres perseguem o tipo de homem que oferece a emoção da conquista, mesmo que isso signifique sacrificar a estabilidade emocional. Por que é que as mulheres acham os homens indisponíveis atraentes? Ora, devemos perguntar-nos: por que é que as mulheres sentem uma atração inexplicável por homens emocionalmente indisponíveis ou indiferentes às suas necessidades? Não se trata apenas de desfrutar da euforia de ser cortejada, mas da forma como o cérebro feminino está programado para responder aos desafios e à escassez.
A teoria da escassez desempenha aqui um papel significativo. Quanto menos um homem se mostra disponível, mais parece uma raridade, e as pessoas, em geral, tendem a desejar o que não podem ter. Além disso, a sensação de incerteza cria uma sensação de mistério, e o mistério é sedutor. Se uma mulher não tem a certeza sobre o seu lugar na relação com um homem, a sua mente começa a fantasiar e a criar cenários, o que muitas vezes torna o homem ainda mais desejável. Este efeito psicológico explica também por que é que as mulheres sentem frequentemente a necessidade de se esforçar para conquistar a atenção e o afeto de um homem. Um homem que está sempre disponível não gera essa incerteza e, como resultado, torna-se menos interessante. A tensão entre o desejo de segurança emocional e a procura da emoção de um desafio é algo que todas as mulheres precisam digerir. As mulheres que se sentem atraídas por homens que não as valorizam muitas vezes desconhecem este conflito interno e podem até confundir o caos emocional com o amor verdadeiro. A confusão e os sinais contraditórios podem parecer paixão, mas, na realidade, levam frequentemente à dor e ao sofrimento. A ilusão do controlo. Como as mulheres procuram a validação nos lugares errados. Agora que já exploramos por que é que as mulheres podem sentir-se atraídas por homens que não as valorizam, é a altura de nos aprofundarmos nas forças psicológicas em jogo. Uma das razões mais profundas por detrás deste paradoxo é a procura de validação. Tal como os homens, as mulheres precisam de se sentir valorizadas nas suas relações, mas, frequentemente, procuram essa validação nos homens que não as valorizam, o que leva a dinâmicas prejudiciais. Procurando validação externa. Num mundo em que as pressões sociais moldam a autoestima das mulheres, a validação torna-se parte essencial da sua identidade emocional. Desde jovens que muitas mulheres aprendem a definir o seu valor próprio pela forma como os outros as percepcionam, principalmente os homens com quem se relacionam. Esta validação externa torna-se tão enraizada que muitas vezes se transforma na sua principal fonte de autoestima. Quando as mulheres encontram homens emocionalmente distantes ou indisponíveis, algo na sua psicologia leva-as a querer conquistar a sua aprovação. Quanto mais indiferente ou desdenhoso o homem se mostra, mais ela sente que tem de provar algo. Cria-se assim um cenário em que a mulher procura constantemente a validação de um homem que lhe oferece muito pouco. Ela pode sentir que precisa de lhe provar o seu valor, sendo mais atraente, mais carinhosa ou mais complacente. A questão crucial é que a mulher pode nem sequer se aperceber conscientemente de que está a seguir este padrão. Parece normal procurar aprovação e validação de alguém por quem nutre carinho. Mas quando a pessoa de quem ela procura validação é emocionalmente distante ou desinteressada, cria-se um ciclo tóxico que, em última análise, mina a sua própria autoestima. A conquista como fonte de validação. Para muitas mulheres, a conquista pode tornar-se viciante. A procura por um homem que não é fácil de conquistar transforma-se num jogo e, como qualquer jogo, traz altos e baixos. Estes altos e baixos emocionais entrelaçam-se com sentimentos de atração e amor. A emoção de conquistar o afeto de alguém que inicialmente não a valoriza proporciona uma sensação de realização, como se tivesse conquistado uma montanha emocional. No entanto, a conquista nem sempre é um caminho para a verdadeira realização. Na verdade, pode muitas vezes ser uma fonte de turbulência emocional. Quando uma mulher conquista o afeto de um homem que se mostrou emocionalmente indisponível ou distante, pode sentir uma sensação temporária de validação, mas essa vitória é vazia. No momento em que conquista o afeto, a sensação de conquista desaparece e ela fica a ansiar pelo próximo desafio. Esta procura não leva a uma satisfação duradoura, porque se baseia na insegurança em vez de uma ligação genuína. É motivada pelo desejo de provar a si mesmo que pode conquistar o amor de alguém, mesmo que esse amor venha de alguém que não retribui de forma saudável e respeitosa. O papel da baixa autoestima. Em alguns casos, as mulheres que procuram continuamente homens que não as valorizam podem sofrer de baixa autoestima. O ciclo de procura de validação em homens emocionalmente indisponíveis
pode ter origem em problemas não resolvidos com a própria autoestima. Se uma mulher não se sente merecedora de amor e respeito genuínos, pode acreditar inconscientemente que a única forma de se sentir validada é conquistar o afeto de alguém difícil de alcançar. Isto pode manifestar-se de diversas formas. Uma mulher pode pensar: se eu conseguir que ele me ame, então terei provado o meu valor. Quanto mais difícil for conquistar o seu afeto, mais ela acredita que tem algo a provar. Infelizmente, esta crença leva frequentemente a mais dor e insegurança quando a relação inevitavelmente falha ou permanece desequilibrada. A baixa autoestima pode ser exacerbada pelos meios de comunicação social, que muitas vezes glorificam a ideia de amantes inalcançáveis ou misteriosos. Estas representações distorcem a realidade e podem fazer com que uma mulher sinta que o amor verdadeiro exige luta e sofrimento, reforçando a ideia de que precisa de conquistar o amor através da persistência, em vez de o receber livremente. Isto só aprofunda a sensação de que os homens que não a valorizam são os que realmente valem a pena. Autossabotagem e relações tóxicas. Esta dinâmica leva frequentemente à autossabotagem, onde as mulheres, em vez de procurarem um relacionamento saudável, gravitam em direção à toxicidade. Este comportamento torna-se uma forma de lidar com sentimentos profundos de inadequação ou com a crença de que não merecem um parceiro que as valorize verdadeiramente. O ciclo continua, porque, na ausência de autoconhecimento, elas continuam a escolher homens que oferecem uma sensação de excitação, mas pouca satisfação emocional ou estabilidade. Os relacionamentos tóxicos podem parecer o único tipo de relacionamento que valida as necessidades emocionais de uma mulher, porque são enquadrados como paixão ou intensidade em vez de disfunção. O drama, a confusão e as oscilações emocionais podem parecer mais reais e intensas do que o afeto calmo e constante que vem de alguém que realmente a valoriza. Para muitas mulheres, este tipo de relacionamento torna-se um padrão viciante, podendo demorar anos até se libertarem dele. Aprender a amar-se e a priorizar as próprias necessidades, sentimentos e desejos é essencial para o crescimento. A autoafirmação é a base para atrair um parceiro que a valorize de forma saudável e equilibrada. Isto não significa que as mulheres devam deixar de desejar afeto ou amor de um parceiro, mas o fundamental é reconhecer que o seu valor próprio não deve depender da opinião ou aprovação de outra pessoa. A emoção do imprevisível. Por que é que as mulheres são atraídas pelo caos emocional? O caos emocional é uma das forças mais intrigantes nas relações humanas. Muitas vezes, é algo que as mulheres, especialmente aquelas que se veem a perseguir homens que não as valorizam, parecem tanto repelir como atrair irresistivelmente. Embora já tenhamos explorado os fatores psicológicos que desempenham um papel neste paradoxo, é agora a altura de mergulharmos na forma como a imprevisibilidade emocional se torna uma força viciante, até mesmo sedutora, na dinâmica romântica. O fascínio do relacionamento montanha-russa. Para muitas mulheres, uma relação estável e previsível pode não despertar a intensidade emocional que desejam. Os altos e baixos de uma relação tumultuosa com um homem emocionalmente distante ou indisponível podem ser mais estimulantes do que a tranquilidade de uma parceria sólida. Este efeito montanha-russa, as mudanças repentinas de humor, os momentos de intensa ligação seguidos de distanciamento, torna-se uma fonte de estímulo emocional. A imprevisibilidade cria uma sensação de urgência e excitação, algo que um parceiro previsível simplesmente não consegue proporcionar. A incerteza sobre se o homem demonstrará afeto ou se afastará torna os momentos de proximidade ainda mais gratificantes. É uma dança de desejo e rejeição que pode manter uma mulher em constante alerta, sempre em busca da próxima euforia. Mas, à medida que o padrão se repete, torna-se claro que estes altos emocionais não são sustentáveis a longo prazo. Apenas criam uma necessidade ainda maior de mais intensidade, mais emoção e mais drama. Desta forma,
o relacionamento torna-se emocionalmente viciante. O papel do medo e da atração. O medo e a atração estão muitas vezes mais relacionados do que gostamos de admitir. De facto, o medo pode desempenhar um papel significativo na criação da atração. É por isso que os homens emocionalmente indisponíveis podem ser tão magnéticos. As mulheres veem-se muitas vezes a perseguir o que não podem ter, e o medo de perder alguém ou de serem rejeitadas amplifica essa atração. Quanto mais esquivo for o homem, maior será a sensação de recompensa quando finalmente demonstra atenção ou afeto. A expectativa aumenta, e quando esse momento chega, parece uma vitória, um triunfo no jogo da conexão emocional. Este ciclo constante de medo e atração é muitas vezes confundido com amor, mas na verdade é uma resposta psicológica mais profunda e complexa. A imprevisibilidade de uma relação como esta pode espelhar outros comportamentos aditivos, cria um desejo por mais, e muitas vezes parece que a pessoa distante ou reservada é quem sabe realmente amar. A fantasia de o mudar. Uma das fantasias mais persistentes que as mulheres neste tipo de relações alimentam é a crença de que podem mudar o homem. O homem emocionalmente indisponível é muitas vezes visto como alguém que, com amor, esforço e atenção suficientes, pode ser transformado em alguém que valoriza a mulher. A ideia de que o amor pode consertar alguém é uma narrativa profundamente enraizada, frequentemente ensinada às mulheres pelos mídia e pelas expectativas da sociedade. Mas esta fantasia está enraizada numa incompreensão de como funcionam os relacionamentos. Embora seja verdade que o amor e o cuidado podem ajudar as pessoas a crescer, não é responsabilidade de um parceiro salvar ou mudar o outro. O desejo de ser aquela que muda um homem advém muitas vezes de uma profunda necessidade de se sentir necessária e valorizada. Se uma mulher acredita que pode mudá-lo, isso dá-lhe um sentido de propósito e controlo numa relação que, de outra forma, seria caótica. Mas a realidade é que as relações construídas com base na ideia de que um dos parceiros deve ser reparado ou transformado estão frequentemente condenadas ao fracasso. Além disso, este desejo de mudar alguém pode levar a uma frustração interminável. O homem emocionalmente indisponível pode não estar interessado em mudar o seu comportamento ou prioridades, o que deixa a mulher a sentir-se insatisfeita e rejeitada. Quanto mais ela tenta mudá-lo, mais esquivo ele se torna, criando um ciclo de frustração e saudade. Para as mulheres presas no ciclo do caos emocional, um parceiro estável pode parecer um alívio, mesmo que seja mais propenso a oferecer o tipo de relacionamento saudável que poderia levar à satisfação a longo prazo. Em muitos casos, as mulheres questionam-se se um parceiro fixo alguma vez as emocionará, da mesma forma que um parceiro emocionalmente distante. A excitação que advém de um homem emocionalmente indisponível é muitas vezes confundida com paixão e romance. Mas, na realidade, esta excitação não é o mesmo que uma ligação profunda e significativa. A verdadeira paixão vem da intimidade emocional e da confiança, não da incerteza constante. Infelizmente, como muitas mulheres foram condicionadas a procurar a excitação em vez da estabilidade, podem negligenciar o valor de um parceiro estável e atencioso. Em vez de apreciarem a segurança e a riqueza emocional que uma relação estável pode oferecer, podem ver-se a ansiar pelo drama imprevisível e intenso de se envolverem com alguém que não as valoriza. Escapar ao ciclo do caos. Emocional. Libertar-se deste ciclo exige uma mudança fundamental na forma como a mulher vê o amor e as relações. Em vez de procurar relações repletas de caos emocional, é importante aprender a valorizar a paz, que advém da estabilidade emocional. O amor verdadeiro não precisa de drama, caos ou incerteza. Floresce num ambiente de confiança, respeito e disponibilidade emocional. As mulheres presas a este padrão precisam de reconhecer que o amor não se resume a altos e baixos constantes,
mas sim a encontrar um parceiro disposto a investir nelas emocional, mental e fisicamente. O caos emocional pode parecer excitante durante algum tempo, mas nunca proporcionará a satisfação profunda e duradoura que acompanha um relacionamento estável e saudável. O medo da intimidade. Por que é que as mulheres têm dificuldade com a vulnerabilidade? Uma das razões mais profundas pelas quais as mulheres podem sentir-se atraídas por homens que não as valorizam é um medo profundamente enraizado da verdadeira intimidade emocional. Este medo, muitas vezes subconsciente, desempenha um papel fundamental na formação de escolhas românticas. Por muito que as mulheres desejem conexão, amor e afeto, muitas também temem o que estas coisas exigem. Vulnerabilidade. O paradoxo da vulnerabilidade. A vulnerabilidade é muitas vezes vista como um sinal de força. A capacidade de se abrir, partilhar os medos mais profundos e confiar o coração a outra pessoa não é fácil, especialmente num mundo que nos ensina a ser autossuficientes e emocionalmente reservados. Mas, paradoxalmente, embora as mulheres desejem proximidade e ligação, por vezes temem-no por causa da vulnerabilidade que isso acarreta. A vulnerabilidade abre as portas à rejeição, à mágoa e à exposição emocional. Para muitas mulheres, a ideia de serem completamente vistas, de revelarem as suas emoções, necessidades e desejos mais profundos, pode ser incrivelmente assustadora. Este medo da vulnerabilidade pode levar as mulheres a procurarem inconscientemente relações com homens emocionalmente distantes ou indisponíveis. Quando uma mulher está com alguém que não a valoriza plenamente, pode manter a guarda elevada. Ela não tende a se entregar completamente à relação ou expor-se emocionalmente, porque sabe, no fundo, que não vai resultar de qualquer maneira. Esta distância, esta falta de disponibilidade emocional por parte do homem, cria uma barreira protetora, uma forma de as mulheres evitarem a dor da rejeição ou da intimidade emocional. Os muros que construímos. Muitas mulheres constroem muros emocionais como mecanismo de defesa contra a potencial dor da intimidade. Estes muros são frequentemente construídos a partir de experiências passadas de mágoa, traição ou abandono. Quando uma mulher já foi magoada, seja por um ex-companheiro, um dos pais ou outra pessoa, os seus muros emocionais tornam-se uma forma de se proteger de mais sofrimento. A ironia é que estes muros, embora protetores a curto prazo, impedem o tipo de ligação emocional profunda que as mulheres desejam a longo prazo. Nas relações com homens que não as valorizam, as mulheres podem esconder-se atrás destes muros, dizendo a si próprias que não estão totalmente envolvidas ou que não precisam de ser vulneráveis porque o homem não está interessado nelas. Isto torna-se uma profecia autorrealizável. O medo da mulher de ser magoada impede-a de se abrir, e a falta de uma ligação emocional genuína impede que a relação prospere. Na sua essência, a mulher pode estar a optar pela distância emocional de uma relação com alguém que não está emocionalmente disponível, em vez da possibilidade de ser magoada numa relação onde poderia ser valorizada, amada e vista por quem realmente é. A ideia de estar emocionalmente ligada a alguém, de abdicar de uma parte de si para dar espaço à relação, pode ser assustadora. A independência é muitas vezes vista como um valor fundamental, especialmente na sociedade moderna, onde as mulheres são encorajadas a serem fortes, autossuficientes e livres da dependência de um parceiro. Quando uma mulher inicia uma relação com um homem que a valoriza, isso geralmente exige uma mudança na dinâmica. Há uma expectativa de compromisso, de equilibrar as suas necessidades emocionais com as necessidades da relação. Para as mulheres que receiam perder a sua independência, esta mudança pode ser sufocante. É por isso que, para algumas mulheres, a indisponibilidade emocional de um parceiro pode parecer uma forma de liberdade. Quanto menos um homem a valoriza, menos ela precisa de se dar emocionalmente. Ela pode continuar a manter a sua autonomia, evitando o envolvimento emocional mais profundo que teme que possa afetar a sua autoestima.
Mas, a longo prazo, este desejo de independência pode impedir as mulheres de formarem ligações verdadeiramente gratificantes. A intimidade emocional exige compromisso, altruísmo e vontade de ser vulnerável, mas são precisamente estas as coisas com que as mulheres com medo da intimidade mais se debatem. Evitar a ligação real com o parceiro errado. Quando as mulheres se contentam com relações com homens que não as valorizam, muitas vezes evitam a ligação real e profunda que lhes poderia trazer realização emocional. Em vez de investirem num parceiro emocionalmente disponível, podem ver-se presas numa dinâmica que reforça o seu medo da intimidade. Podem dizer a si próprias que é melhor estar com alguém que não esteja totalmente presente ou que não exija demasiado delas emocionalmente. Mas esta evitação só fortalece os seus medos e perpetua o ciclo de distanciamento emocional. Este padrão pode continuar durante anos, com as mulheres a saltarem de um parceiro emocionalmente indisponível para outro, cada relação reforçando as suas crenças sobre o seu próprio valor ou sobre como as relações deveriam ser. O resultado é que muitas mulheres nunca experimentam a intimidade e a ligação emocional de que realmente necessitam, porque têm demasiado medo de baixar a guarda e abrir-se a alguém. O processo de cura. Vencer o medo. A chave para se libertar deste ciclo de indisponibilidade emocional é aprender a acolher a vulnerabilidade de forma saudável. Aprender a comunicar abertamente, a confiar no amor do parceiro e a permitir-se ser vista por quem realmente é, pode ser uma das experiências mais libertadoras na vida de uma mulher. Construir uma intimidade emocional saudável exige paciência e autoconhecimento. As mulheres precisam de estar dispostas a confrontar os seus medos de frente, reconhecer as barreiras que construíram à volta dos seus corações e dar os primeiros passos para permitir que alguém as ame de uma forma verdadeiramente significativa. Isto pode exigir terapia, autorreflexão ou apoio de pessoas queridas, mas é um passo crucial para aprender a valorizar-se e a aceitar o amor que merece. Quebrar o ciclo. Empoderar as mulheres para escolher um amor que as valorize. Como já exploramos, a atração das mulheres por homens que não as valorizam radica numa complexa combinação de fatores psicológicos: a necessidade de validação, o fascínio pelo caos emocional, o medo da vulnerabilidade e o condicionamento social. Mas agora, vamos mudar o foco para a forma como as mulheres se podem libertar destes padrões e capacitar-se para escolher relações onde sejam verdadeiramente valorizadas. Trata-se de reconhecer o próprio valor, estabelecer limites saudáveis e abraçar o amor que nutre o crescimento pessoal em vez de o sufocar, reconhecendo e resgatando a autoestima. A base para quebrar o ciclo de atrair homens emocionalmente indisponíveis começa com o reconhecimento e o resgate da própria autoestima. As mulheres precisam de desenvolver um sentido saudável de autoestima que não dependa da validação externa ou da aprovação de outras pessoas, especialmente dos homens. Isto requer introspeção e vontade de confrontar as crenças mais profundas que moldaram as suas escolhas românticas. Autoestima não significa ser perfeita ou ter tudo resolvido. Significa compreender que é inerentemente valiosa, merecedora de amor e merecedora de respeito. Quando as mulheres começam a interiorizar esta crença, tornam-se menos propensas a tolerar comportamentos que as desrespeitam ou comprometem o seu bem-estar emocional. Quanto mais uma mulher se valoriza, mais atrai os homens que a valorizam de volta. Estabelece padrões para o que merece numa relação, e isso filtra os homens emocionalmente distantes, manipuladores ou indisponíveis. Ao escolher amar-se e respeitar-se em primeiro lugar, cria as bases para relações onde o respeito mútuo, o apoio e a intimidade emocional podem florescer.